Você já sentiu Deus em silêncio? A resposta que está escondida na Bíblia. Você já orou com todo o seu coração, mesmo assim, teve a sensação de que o céu estava em silêncio? Já buscou a presença de Deus em meio à dor, esperando uma resposta, um sinal, uma direção, e tudo o que encontrou foi silêncio? Para muitas pessoas, esse é um dos momentos mais difíceis da caminhada espiritual. Porque quando Deus parece não responder, a mente começa a se encher de perguntas. Será que Ele está me ouvindo? Será que fiz algo errado? Será que fui esquecido? Agora imagine por um momento se esse silêncio não fosse ausência. E se, na verdade, esse silêncio escondesse algo que poucos conseguem perceber? E se eu te dissesse que existe uma resposta na Bíblia para esse momento que tantas pessoas vivem em segredo? Um entendimento profundo que pode transformar completamente a forma como você enxerga esses períodos em que Deus parece distante. Ao longo das Escrituras, encontramos homens e mulheres de fé que também passaram por esse tipo de experiência. Pessoas que clamaram, esperaram, por um tempo, sentiram que o céu estava calado. Mas o que eles descobriram sobre Deus nesses momentos mudou suas vidas para sempre. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez suas orações pareçam não ultrapassar o teto do quarto. Talvez exista uma dor silenciosa no seu coração, uma situação que você tem apresentado a Deus repetidamente, esperando por uma resposta que ainda não chegou. E isso pode gerar medo, dúvida e até uma sensação de solidão espiritual. Mas a Bíblia revela algo surpreendente sobre esses momentos. Existe uma sabedoria profunda escondida nesses períodos em que Deus parece em silêncio. Um propósito que muitas pessoas não conseguem enxergar no início, mas que pode fortalecer sua fé de uma forma que você jamais imaginou. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por algumas passagens poderosas das Escrituras que revelam o que realmente acontece quando Deus parece não responder. Você vai descobrir que esse silêncio não significa abandono. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesses momentos que Deus está realizando algumas de suas obras mais profundas na vida de uma pessoa. Vamos olhar para histórias bíblicas de homens e mulheres que enfrentaram o mesmo sentimento. Pessoas que perguntaram a Deus até quando, e que, mesmo sem respostas imediatas, continuaram confiando. E ao entender o que aconteceu com eles, você poderá enxergar sua própria caminhada espiritual de uma maneira completamente nova. Mas antes de começarmos esse estudo, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Escreva: paz em Cristo. Muitas pessoas que acompanham este canal fazem isso como uma forma de declarar sua fé e preparar o coração para aquilo que Deus pode revelar através deste estudo. Aproveite também para curtir este vídeo. Quando você faz isso, ajuda o YouTube a levar esta mensagem para outras pessoas que talvez estejam passando exatamente pelo mesmo momento de silêncio espiritual. Pessoas que estão orando, esperando e precisando de esperança. Você pode ser instrumento para que elas encontrem uma palavra de consolo hoje. E se você faz parte desta comunidade que busca entender mais profundamente a palavra de Deus, sinta-se honrado por estar aqui. Muitos usam este espaço como apoio espiritual em momentos difíceis. Sua presença e sua participação ajudam essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Antes de começarmos, lembre-se de algo importante. Um dos ensinamentos que veremos hoje, especialmente o penúltimo, pode ser exatamente a chave que faltava para destravar uma nova compreensão sobre aquilo que você está vivendo. Agora, com o coração aberto e a mente preparada, vamos começar este estudo e descobrir o que a Bíblia realmente revela sobre aqueles momentos em que Deus parece estar em silêncio. O clamor de Davi quando Deus parecia distante. Quando começamos a olhar para as Escrituras, percebemos que o sentimento de falar com Deus e não receber uma resposta imediata não é algo novo. Na verdade, alguns dos maiores homens de fé da Bíblia passaram exatamente por isso. E um dos exemplos mais profundos está na vida de Davi, um homem descrito nas Escrituras como alguém segundo o coração de Deus. Mesmo assim, houve momentos em que ele também enfrentou o peso angustiante do silêncio. No Salmo 13, Davi abre o seu coração de maneira completamente sincera diante do Senhor. Ele não esconde sua dor, não tenta parecer forte, não finge que está tudo bem. Pelo contrário, ele expressa aquilo que muitas pessoas sentem, mas às vezes tem medo de admitir em suas próprias orações. Davi clama: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras revelam uma alma cansada, um coração que espera por uma resposta que parece demorar. Observe algo importante nesse momento. Davi não está falando com pessoas. Ele não está desabafando apenas com amigos ou familiares. Ele leva sua angústia diretamente para Deus. Isso nos ensina uma verdade profunda sobre a fé. Deus não espera que você esconda suas perguntas, suas dúvidas ou suas dores. Ele deseja que você traga tudo isso para Ele. Talvez você também já tenha vivido algo parecido. Um período em que as dificuldades parecem se acumular, mesmo buscando a Deus com sinceridade, as respostas não chegam no tempo que você esperava. Nesses momentos, é fácil pensar que Deus se esqueceu de você ou que suas orações não estão sendo ouvidas. O silêncio pode parecer pesado e confuso. Mas o que torna esse salmo tão poderoso é que a história não termina na dor. No mesmo salmo em que Davi expressa sua angústia, ele também toma uma decisão espiritual extremamente importante. Mesmo sem ter recebido ainda a resposta que desejava, ele declara sua confiança em Deus. Ele diz que continuará confiando no amor do Senhor e que seu coração se alegrará na salvação que vem de Deus. Isso revela um princípio essencial da vida espiritual. A fé verdadeira não depende apenas das respostas que recebemos, mas da confiança que mantemos mesmo quando ainda não entendemos o que Deus está fazendo. O silêncio de Deus não fez Davi abandonar sua fé. Pelo contrário, esse momento aprofundou sua relação com o Senhor. Davi aprendeu que, mesmo quando Deus parece distante, Ele continua presente. Mesmo quando não há respostas imediatas, o amor de Deus continua sustentando aqueles que confiam nele. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto da jornada. Você orou, pediu direção, buscou ajuda divina e ainda está esperando. Se esse é o seu caso, lembre-se do que aprendemos com Davi. O silêncio não é necessariamente ausência. Muitas vezes, é um convite para confiar ainda mais profundamente. E à medida que avançamos neste estudo, veremos que Davi não foi o único que enfrentou esse tipo de experiência. Outros homens de fé também caminharam por esse mesmo caminho de perguntas, espera e descoberta espiritual. No próximo ensinamento, veremos uma história ainda mais intensa sobre alguém que enfrentou um dos períodos mais difíceis de silêncio espiritual registrados na Bíblia. Jó e o silêncio de Deus em meio ao sofrimento. Ao continuarmos essa jornada pelas Escrituras, encontramos uma das histórias mais profundas já registradas sobre fé, dor e silêncio espiritual. Depois de refletirmos sobre o clamor de Davi, chegamos agora à vida de Jó. Poucos personagens bíblicos experimentaram um período tão intenso de sofrimento e aparente silêncio de Deus quanto ele. Jó era um homem conhecido por sua integridade e fidelidade. A própria Bíblia o descreve como alguém justo, temente a Deus e que evitava o mal. No entanto, de forma inesperada, sua vida foi atravessada por uma sequência devastadora de perdas. Em pouco tempo, Jó perdeu seus bens, sua estabilidade, seus filhos e até sua saúde. Aquilo que antes era uma vida próspera e tranquila transformou-se em um cenário de dor profunda. Diante de tanto sofrimento, algo chama muito a atenção na história de Jó. Em vários momentos ele procura entender o que está acontecendo. Ele clama, questiona, reflete e busca respostas. No entanto, por um longo período, Deus permanece em silêncio. Não há explicações imediatas, não há respostas claras, não há um alívio instantâneo para o peso que ele está carregando. Imagine por um momento o que se passava no coração de Jó. Ele sabia que sempre procurou viver de maneira justa diante de Deus. Mesmo assim, tudo parecia desmoronar ao seu redor. Esse tipo de situação pode gerar uma das perguntas mais difíceis da fé. Por que coisas tão dolorosas acontecem mesmo quando tentamos fazer o que é certo? Talvez você também já tenha enfrentado momentos assim. Situações em que tudo parecia fora de controle. Problemas surgindo de todos os lados, perdas inesperadas, dificuldades que parecem não ter explicação. E no meio disso tudo, a sensação de que o céu está em silêncio. A história de Jó nos ensina algo muito importante sobre esses períodos. O silêncio de Deus não significa que ele está ausente ou indiferente ao sofrimento humano. Muitas vezes, há realidades espirituais acontecendo que nós ainda não conseguimos enxergar. Enquanto Jó lidava com sua dor na terra, havia um plano maior sendo desenrolado além daquilo que seus olhos podiam ver. Outro detalhe marcante é que, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo,
Jó continuou dialogando com Deus. Ele abriu seu coração, expressou sua dor e não desistiu de buscar o Senhor. Esse é um ponto fundamental da história. O silêncio não interrompeu a relação de Jó com Deus. Pelo contrário, a conversa com o Senhor continuou, mesmo em meio às perguntas. Com o passar do tempo, algo extraordinário acontece. Deus finalmente fala com Jó. Mas quando a resposta chega, ela não vem exatamente da forma que muitos esperariam. Em vez de explicar cada detalhe do sofrimento, Deus revela sua grandeza, seu poder e sua sabedoria sobre toda a criação. Diante dessa revelação, Jó percebe algo profundo. Ele entende que, mesmo sem compreender tudo, Deus continua sendo digno de confiança. Essa história nos lembra de uma verdade espiritual muito forte. Nem sempre teremos todas as respostas para os acontecimentos da vida, mas a presença de Deus e sua sabedoria são maiores do que qualquer circunstância que possamos enfrentar. Se hoje você está vivendo um período em que parece que Deus não responde, lembre-se de Jó. O silêncio não foi o fim da história dele. Na verdade, aquele período se tornou uma das experiências espirituais mais transformadoras de toda a sua vida. E ao continuarmos nosso estudo, veremos que outro profeta da Bíblia também enfrentou um momento de profundo questionamento diante de Deus. Um homem que teve coragem de perguntar algo que muitas pessoas guardam em silêncio no coração. Ele perguntou diretamente ao Senhor algo que ecoa na alma de muitos até hoje. Até quando? O clamor do profeta Abacuque e a pergunta que muitos carregam no coração. Depois de refletirmos sobre a experiência profunda de Jó, encontramos nas Escrituras outro homem de fé que também enfrentou um momento de inquietação espiritual diante do aparente silêncio de Deus. Esse homem foi o profeta Abacuque. Diferente de muitos outros livros bíblicos, o livro de Abacuque apresenta algo muito especial, um diálogo direto entre um servo de Deus e o próprio Senhor em meio a dúvidas e questionamentos sinceros. Abacuque vivia em um tempo difícil para o povo. A injustiça parecia crescer ao seu redor, a violência se tornava cada vez mais comum e muitos se afastavam dos caminhos de Deus. Ao observar tudo isso, o coração do profeta se encheu de angústia. Ele não conseguia compreender por que tantas coisas erradas estavam acontecendo. Aparentemente, nada mudava. Foi então que ele levou sua inquietação diretamente ao Senhor. Suas palavras são marcantes e revelam a intensidade de sua busca. Abacuque clama: "Até quando, Senhor, clamarei por socorro, e tu não ouvirás?" Essa pergunta atravessa os séculos porque reflete exatamente aquilo que muitas pessoas também sentem em determinados momentos da vida. Talvez você já tenha feito uma pergunta parecida. Talvez exista uma situação que se prolonga há muito tempo. Uma oração que você tem repetido por dias, meses ou até anos. Algo que você apresenta diante de Deus com esperança, esperando ver uma mudança, uma resposta, um sinal. E então surge a mesma pergunta que nasceu no coração do profeta: até quando? O que torna a história de Abacuque tão poderosa é que ele não esconde sua inquietação espiritual. Ele não tenta ignorar suas perguntas nem se afasta de Deus por causa delas. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais do Senhor. Ele leva suas dúvidas diretamente à presença de Deus. Isso revela uma verdade importante sobre a vida espiritual. Deus não rejeita um coração que busca respostas com sinceridade. A fé verdadeira não significa ausência de perguntas. Muitas vezes, significa continuar buscando a Deus mesmo quando as respostas ainda não chegaram. E algo muito interessante acontece no diálogo entre Abacuque e o Senhor. Deus finalmente responde ao profeta, mas a resposta não vem da maneira que ele imaginava. Deus revela que está agindo, mesmo que o processo ainda não seja visível. Ele mostra que há planos em movimento, mesmo quando o ser humano não consegue enxergar tudo claramente. Essa revelação traz uma mudança profunda na postura do profeta. No final do livro, Abacuque faz uma declaração extraordinária de confiança. Mesmo diante das dificuldades, mesmo que as circunstâncias continuem desafiadoras, ele afirma que continuará se alegrando no Senhor e confiando no Deus de sua salvação. Isso nos ensina algo muito profundo sobre o silêncio de Deus. Muitas vezes, enquanto esperamos respostas, Deus está trabalhando em caminhos que ainda não conseguimos perceber. O que parece silêncio pode ser, na verdade, um tempo de preparação para algo maior que está sendo construído. Se hoje você carrega perguntas no coração, lembre-se da jornada de Abacuque. Ele não foi rejeitado por questionar. Pelo contrário, sua busca sincera o levou a uma fé ainda mais profunda.
E à medida que seguimos neste estudo, veremos que existe um momento na Bíblia em que Deus se revela de uma maneira surpreendente justamente no silêncio. Não em um grande espetáculo ou em um evento grandioso, mas em algo muito mais sutil e transformador. Elias e a presença de Deus no silêncio. Depois das perguntas intensas de Abacuque e da descoberta de que Deus continua agindo mesmo quando não conseguimos perceber, encontramos nas Escrituras uma das cenas mais marcantes sobre o modo como Deus se revela. Essa história acontece na vida do profeta Elias, um homem que viveu grandes manifestações do poder de Deus, mas que também passou por um momento profundo de desânimo e solidão espiritual. Elias havia acabado de presenciar um dos maiores milagres registrados na Bíblia. No Monte Carmelo, Deus respondeu sua oração com fogo que desceu do céu, demonstrando de forma poderosa sua presença diante do povo. No entanto, logo depois desse acontecimento extraordinário, a situação mudou drasticamente. Elias passou a ser perseguido e ameaçado de morte. O profeta que havia demonstrado tanta coragem começou a sentir o peso do medo, do cansaço e da solidão. Em determinado momento, Elias chega a um ponto em que seu coração está completamente esgotado. Ele se retira para o deserto e começa a sentir que não consegue mais continuar. Mesmo sendo um homem de fé, ele experimenta um sentimento que muitas pessoas conhecem bem, o de estar sozinho em meio às lutas da vida. É nesse contexto que Deus o conduz até o Monte Horebe. Ali acontece algo muito significativo. O Senhor diz que passará diante dele. Então uma sequência impressionante de acontecimentos começa. Primeiro surge um vento extremamente forte, capaz de partir rochas. Depois vem um terremoto. Em seguida aparece um grande fogo. Cada um desses fenômenos parece indicar que algo grandioso está prestes a acontecer. No entanto, a Bíblia diz algo surpreendente. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Depois de todos esses acontecimentos, surge algo completamente diferente. Um sussurro suave, uma brisa silenciosa. E é nesse momento que Elias reconhece a presença de Deus. Essa passagem revela uma verdade espiritual profunda que muitas pessoas só descobrem ao longo da caminhada de fé. Deus nem sempre se manifesta através de acontecimentos grandiosos ou respostas imediatas. Muitas vezes, Ele fala de maneira silenciosa, calma e profunda ao coração. Isso muda completamente a maneira como enxergamos os momentos em que Deus parece em silêncio. Talvez o problema não seja que Deus parou de falar, mas que estamos esperando ouvir sua voz apenas em grandes acontecimentos, enquanto Ele está falando de forma mais suave e íntima. Na vida de Elias, aquele momento no Monte Horebe trouxe renovação espiritual. Deus não apenas se revelou, mas também deu ao profeta nova direção, novos propósitos e novas tarefas. O homem que chegou ao monte carregando desânimo saiu de lá com esperança renovada. Talvez algo semelhante esteja acontecendo em sua própria jornada. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, algo imediato, um sinal forte que resolva tudo de uma vez. Mas pode ser que Deus esteja trabalhando em um nível mais profundo, falando ao seu coração de maneira tranquila, preparando você para algo que ainda está por vir. E enquanto seguimos neste estudo, veremos outra história bíblica que revela algo muito importante sobre o tempo de Deus. Uma história em que duas irmãs viveram a dor da espera e a sensação de que Jesus demorou a responder. Mas o que aconteceu depois revelou um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Maria e Marta e o tempo que parecia demora. Depois de refletirmos sobre como Deus pode falar até mesmo em um sussurro silencioso, chegamos a uma das histórias mais emocionantes do Evangelho. É o momento em que duas irmãs, Maria e Marta, enfrentam uma situação extremamente dolorosa e vivem algo que muitas pessoas conhecem bem: a sensação de que Deus demorou a responder. Maria, Marta e seu irmão Lázaro eram amigos próximos de Jesus. A Bíblia mostra que havia entre eles uma relação de carinho e proximidade muito especial. Por isso, quando Lázaro adoece gravemente, as irmãs fazem algo que qualquer pessoa faria em um momento de desespero. Elas enviam uma mensagem a Jesus dizendo simplesmente que aquele a quem ele amava estava doente. Na mente delas, parecia natural imaginar que Jesus viria imediatamente. Afinal, ele já havia curado tantas pessoas, realizado tantos milagres e demonstrado compaixão por aqueles que sofriam. Era de se esperar que, sabendo da situação de seu amigo, ele viesse rapidamente ajudá-lo. Mas algo inesperado acontece.
A Bíblia relata que Jesus, ao receber a notícia, não vai imediatamente até a casa deles. Pelo contrário, ele permanece ainda por algum tempo onde estava. Enquanto isso, a doença de Lázaro se agrava até que ele morre. Imagine o que se passava no coração de Maria e Marta naquele momento. A esperança que tinham colocado em Jesus parecia ter sido frustrada. Elas sabiam que ele tinha poder para curar, sabiam que ele se importava com a família, e mesmo assim ele não chegou a tempo. A situação parecia definitiva. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Marta vai ao seu encontro e diz algo que revela toda a dor daquele momento. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase carrega um misto de fé e tristeza. É como se ela estivesse dizendo que confiava no poder de Jesus, mas ao mesmo tempo não conseguia entender por que ele demorou. Quantas vezes algo parecido acontece em nossa própria vida espiritual? Oramos por uma solução, pedimos intervenção divina, esperamos que Deus haja rapidamente, e, quando a resposta não vem no tempo que imaginamos, começamos a pensar que a oportunidade passou ou que a situação não tem mais saída. Mas a história de Maria, Marta e Lázaro nos revela algo extraordinário sobre o modo como Deus age. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, parte de um plano maior. Jesus conduz todos até o túmulo de Lázaro e ali realiza um dos milagres mais impressionantes registrados nos evangelhos. Ele chama Lázaro para fora do sepulcro e o traz de volta à vida. De repente, o que parecia ser silêncio se transforma em revelação. O que parecia demora revela um propósito maior. Aquele momento não apenas trouxe alegria para a família, mas também mostrou a todos que estavam presentes o poder e a autoridade de Deus de uma forma ainda mais profunda. Essa história nos ensina que, muitas vezes, o tempo de Deus não segue o ritmo das nossas expectativas. Aquilo que para nós parece tardar pode estar sendo preparado para revelar algo muito maior do que imaginamos. Se hoje você está esperando uma resposta de Deus e sente que ela demora, lembre-se da experiência de Maria e Marta. A demora não significou abandono. Pelo contrário, ela preparou o caminho para um milagre que ninguém poderia esquecer. E enquanto continuamos essa jornada pelas Escrituras, veremos que esses períodos de silêncio e espera muitas vezes têm um propósito ainda mais profundo na formação da fé. Existe algo que Deus realiza dentro do coração humano durante esses momentos que não poderia acontecer de outra maneira. O silêncio de Deus como caminho de transformação da fé. Depois de contemplarmos a história de Maria, Marta e Lázaro, percebemos algo muito importante sobre os momentos em que Deus parece demorar ou permanecer em silêncio. Muitas vezes, esses períodos não são apenas circunstâncias externas da vida, mas também processos profundos que acontecem dentro do coração humano. A Bíblia mostra repetidamente que Deus usa o tempo de espera para transformar a fé de uma pessoa. Quando tudo acontece rapidamente e as respostas chegam imediatamente, é fácil confiar. A fé parece natural quando as portas se abrem, quando as soluções aparecem e quando conseguimos enxergar claramente o agir de Deus. Mas existe um tipo de fé muito mais profundo que nasce exatamente nos momentos em que não vemos respostas imediatas. Esses momentos funcionam como um terreno espiritual onde a confiança é cultivada de forma silenciosa. É ali que a pessoa aprende a continuar caminhando mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. A Bíblia mostra que esse tipo de fé amadurecida tem um valor enorme diante de Deus. Ao longo das Escrituras vemos muitos exemplos desse processo. Abraão recebeu promessas extraordinárias de Deus, mas muitas delas demoraram anos para se cumprir. Durante esse tempo, ele precisou aprender a confiar mesmo quando não havia sinais visíveis de que aquelas promessas se realizariam. Esse período de espera não foi inútil. Ele preparou Abraão para se tornar o pai de uma grande nação e um exemplo de fé para gerações. Algo semelhante aconteceu com José, que teve sonhos grandiosos sobre seu futuro, mas antes de ver esses sonhos se realizarem precisou atravessar anos de dificuldades. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e até injustamente preso. Durante muito tempo, parecia que Deus estava em silêncio diante de sua situação. No entanto, aquele período estava moldando seu caráter, sua sabedoria e sua capacidade de liderar. Essas histórias revelam um princípio espiritual importante. Muitas vezes Deus não está apenas interessado em resolver uma situação externa da nossa vida. Ele também está trabalhando no interior do nosso coração.
O tempo de silêncio pode ser o espaço onde Deus fortalece nossa confiança, aprofunda nossa dependência dele e nos prepara para responsabilidades maiores no futuro. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tipo de processo. Você ora, busca direção e tenta permanecer fiel, mas ainda não consegue enxergar claramente o que Deus está fazendo. Esse tipo de experiência pode gerar ansiedade e dúvidas. No entanto, a Bíblia mostra que Deus frequentemente usa esses períodos para formar algo precioso dentro de nós. A fé que nasce no silêncio é uma fé que não depende apenas de circunstâncias favoráveis. É uma fé que aprende a descansar no caráter de Deus, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. E quando esse tipo de confiança se desenvolve, a relação com Deus se torna muito mais profunda. Mas existe ainda outro ensinamento importante nas Escrituras sobre esses momentos de silêncio espiritual. Em alguns casos, o silêncio de Deus também funciona como um convite para que o coração humano se aproxime ainda mais dele. Um chamado para buscar sua presença de maneira mais intensa e sincera. E é exatamente sobre isso que vamos refletir no próximo ensinamento, quando veremos como o silêncio pode se tornar um convite divino para uma nova profundidade na vida espiritual. Quando o silêncio de Deus se torna um convite para se aproximar mais. Depois de entendermos que o silêncio de Deus pode transformar e amadurecer a fé, existe ainda uma outra dimensão espiritual muito importante nesses momentos. Muitas vezes, aquilo que parece distância na verdade se torna um convite para um relacionamento mais profundo com o próprio Deus. O silêncio pode despertar no coração humano uma busca mais intensa pela presença do Senhor. Nas Escrituras, encontramos essa ideia expressa de forma muito clara em vários momentos. Um dos exemplos mais conhecidos está no Salmo 42. Nele, o salmista descreve sua alma como um servo sedento que procura desesperadamente por água. Ele diz que sua alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e pergunta quando poderá novamente experimentar sua presença de forma plena. Essa imagem é muito poderosa. O servo no deserto sente uma necessidade urgente de encontrar água para continuar vivendo. Da mesma forma, o coração humano, quando percebe o silêncio ou a distância espiritual, começa a desenvolver uma sede ainda maior pela presença de Deus. Aquilo que antes talvez fosse apenas um hábito religioso passa a se tornar uma busca profunda e sincera. Em muitos momentos da vida espiritual, é exatamente isso que acontece. Enquanto tudo está tranquilo, a pessoa mantém uma relação com Deus, mas nem sempre percebe o quanto depende verdadeiramente dele. Porém, quando chega um período de silêncio ou de espera, algo muda dentro do coração. A oração se torna mais intensa. A leitura das Escrituras ganha um novo significado. A busca por Deus passa a ser mais sincera. Esse processo pode parecer doloroso no início, mas ele tem um valor espiritual enorme. O silêncio cria espaço para que o coração humano perceba que a presença de Deus é o bem mais precioso que existe. Mais importante do que respostas rápidas, mais importante do que soluções imediatas, é aprender a viver em comunhão com o Senhor. Jesus também ensinou algo semelhante quando falou sobre buscar a Deus de todo o coração. Ele disse que aqueles que procuram encontram, que aqueles que batem terão a porta aberta e que aqueles que pedem receberão. Essas palavras revelam que Deus valoriza profundamente um coração que continua buscando, mesmo quando o caminho parece silencioso. Talvez neste momento da sua vida espiritual você esteja exatamente nesse tipo de jornada. Talvez exista dentro de você uma pergunta, uma espera ou uma situação que ainda não encontrou resposta. Mas pode ser que esse tempo esteja despertando algo muito especial em sua relação com Deus. Uma busca mais verdadeira, mais profunda e mais sincera. O silêncio, nesse caso, não é um sinal de abandono. Pode ser um convite, um chamado para que você se aproxime ainda mais do Senhor e descubra uma dimensão da fé que talvez ainda não tenha experimentado. E ao chegarmos ao próximo ensinamento, veremos algo que conecta todas essas histórias que estudamos até agora. Existe uma promessa muito importante nas Escrituras para aqueles que continuam confiando em Deus mesmo quando não compreendem tudo o que está acontecendo. Uma promessa que revela que o silêncio nunca é o capítulo final da história de quem confia no Senhor. A promessa para quem continua confiando mesmo no silêncio. Depois de caminharmos por tantas histórias das Escrituras, começamos a perceber um padrão espiritual muito importante. Davi clamou em meio à angústia, Jó enfrentou um sofrimento profundo sem respostas imediatas, Abacuque perguntou até quando,
Elias encontrou Deus em um sussurro silencioso. Maria e Marta experimentaram a dor da espera, e tantos outros servos de Deus passaram por momentos em que o céu parecia calado. No entanto, todas essas histórias revelam uma verdade que atravessa toda a Bíblia. O silêncio de Deus nunca é o capítulo final da história de quem continua confiando nele. Existe uma promessa muito forte nas Escrituras para aqueles que permanecem firmes mesmo quando não conseguem enxergar claramente o que Deus está fazendo. Essa promessa aparece em várias passagens bíblicas, mas uma delas expressa essa verdade de forma muito profunda. O profeta Isaías declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Essa promessa revela algo extraordinário. O tempo de espera não é um tempo perdido. Pelo contrário, é um tempo em que Deus trabalha no interior da pessoa, fortalecendo sua fé e preparando seu coração para aquilo que ainda está por vir. Quando olhamos novamente para as histórias que estudamos, percebemos que nenhum daqueles momentos de silêncio foi em vão. O clamor de Davi deu origem a salmos que fortaleceram a fé de gerações inteiras. O sofrimento de Jó revelou uma das reflexões mais profundas da Bíblia sobre confiança em Deus. As perguntas de Abacuque se transformaram em uma declaração poderosa de fé. O encontro de Elias com Deus renovou sua missão. A espera de Maria e Marta preparou o cenário para um milagre extraordinário. Tudo isso mostra que Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber imediatamente. Aquilo que para nós parece um período vazio pode, na verdade, estar cheio da ação silenciosa de Deus preparando algo maior. Talvez neste momento você esteja exatamente nesse tipo de fase. Talvez exista uma situação em sua vida que ainda não encontrou resposta. Talvez você esteja orando por algo específico, esperando uma mudança, um direcionamento ou uma intervenção divina. E enquanto essa resposta não chega, o silêncio pode gerar dúvidas ou inquietações. Mas a Bíblia nos lembra de algo muito importante. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando o caminho parece incerto, ele continua conduzindo cada passo da jornada. O silêncio pode ser apenas uma parte da história, nunca o final dela. E quando a resposta finalmente chega, muitas vezes percebemos que Deus estava trabalhando de maneiras que jamais poderíamos imaginar naquele momento de espera. Agora que percorremos essa jornada pelas Escrituras e compreendemos melhor o significado espiritual desses momentos, chegamos ao final deste estudo. E é exatamente nesse momento que podemos refletir sobre o que tudo isso significa para a sua própria caminhada de fé. Conclusão. Se você chegou até aqui, quero começar dizendo algo muito importante. Parabéns por permanecer até o final deste estudo. Pode parecer algo simples, mas na verdade não é. Poucas pessoas têm a paciência e o desejo sincero de buscar entendimento espiritual com profundidade. Muitas começam um vídeo, mas apenas aqueles que realmente têm sede de compreender a palavra de Deus permanecem até o final da jornada. Isso revela algo especial sobre você. Mostra que existe em seu coração um desejo verdadeiro de entender o agir de Deus, mesmo nos momentos em que tudo parece confuso ou silencioso. E talvez não tenha sido por acaso que você chegou até este vídeo hoje. Ao longo deste estudo, vimos que alguns dos maiores homens e mulheres de fé da Bíblia também enfrentaram períodos em que Deus parecia em silêncio. Davi clamou em meio à angústia, Jó sofreu sem compreender o motivo, Abacuque perguntou até quando, Elias encontrou Deus em uma brisa suave, Maria e Marta sentiram a dor da espera. No entanto, em todos esses casos, o silêncio nunca foi o final da história. A Bíblia revela que Deus continua trabalhando mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Aquilo que parece ausência pode ser apenas um tempo de preparação. Aquilo que parece demora pode ser o caminho para algo maior do que imaginamos. Muitas vezes, é no silêncio que Deus está formando uma fé mais profunda, uma confiança mais verdadeira e uma relação mais íntima com Ele. Se este estudo falou ao seu coração de alguma forma, escreva agora nos comentários uma frase especial. Escreva: eu confio no tempo de Deus. Essa será uma forma de declarar publicamente sua fé e também de mostrar que você chegou até o final desta reflexão. Assim poderei reconhecer aqueles que completaram toda essa jornada espiritual conosco. E existe algo muito importante que você também pode fazer agora. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo um momento difícil, alguém que está orando, esperando e sentindo que Deus está em silêncio. Às vezes,
Uma mensagem como essa pode chegar exatamente na hora em que uma pessoa mais precisa ouvir uma palavra de esperança. Se você ainda não está inscrito neste canal, pense por um momento no valor de conteúdos como este. Em um mundo cheio de distrações, existem poucos espaços dedicados a refletir profundamente sobre a palavra de Deus e sobre os caminhos da fé. Inscrever-se em um canal que compartilha esse tipo de mensagem é como manter uma porta aberta para que mais ensinamentos bíblicos continuem chegando até você. Muitas pessoas encontram nestes estudos um apoio espiritual em momentos de dificuldade, um lugar de reflexão quando o coração precisa de direção. Se você já faz parte desta comunidade, sinta orgulho disso. E se ainda não se inscreveu, este pode ser o momento de dar esse passo e caminhar conosco em novos estudos que fortalecerão sua fé. Agora, antes de encerrar completamente este vídeo, faça algo simples, mas muito poderoso. Permaneça em silêncio por alguns instantes enquanto a música continua tocando. Não se apresse para sair. Use esses momentos para aquietar o coração diante de Deus. Aproveite esse tempo para agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela sua vida, pela sua caminhada e por tudo aquilo que Ele ainda está realizando, mesmo nas partes da história que você ainda não consegue compreender. Não pause o vídeo ainda. Permita que esses instantes finais sejam um momento de paz, reflexão e conexão espiritual com Deus. Às vezes, é justamente no silêncio que o coração consegue ouvir aquilo que mais precisava.